paz do Senhor a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Versículo 1. Paulo diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Inste a tempo e fora de tempo, redargua, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se és sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o seu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando eu olho para esta carta que Paulo escreve a Timóteo, eu vejo Paulo extremamente preocupado, porque Paulo, ele foi na verdade ali alguém que esteve instruindo Timóteo e outros que dirigiam igrejas e tomavam conta e ajudavam no ministério da igreja. E eu vejo que Paulo estava se preocupando. Por quê? Porque estava chegando o tempo da partida de Paulo. Paulo já estava chegando o tempo em que ele estaria com Cristo. E Paulo agora se preocupa, porque ele sabia o que de fato poderia manter a igreja dentro da visão de Deus. A palavra do Senhor. Você tem reparado quanto a palavra tem sido atacada? Os inimigos da palavra são muitos. Porque nós olhamos e vemos que Paulo, ele falou: eu estou conjurando você diante de Deus, Timóteo, e diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo era como um filho para Paulo. Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo. A consideração que Paulo tinha por Timóteo era algo tremendo. Mas mesmo assim, Paulo, ele colocou ali como testemunha diante de Deus. Ele disse: olha, eu conjuro-te diante de Deus e diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pregue a palavra, Timóteo. Porque Paulo sabia que os inimigos da palavra seriam muitos. Nós olhamos e vemos, meus amados, a importância da palavra de Deus. A importância da palavra. O que é que transforma de fato a vida de alguém? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela não somente pode transformar a tua família, como ela pode transformar nações. Ela pode transformar nações inteiras, podem ser alcançadas pela palavra de Deus. Os bairros, as cidades. A palavra é muito poderosa para transformar as pessoas, para mudar. Nós vemos que o Paulo disse que haveria tempo em que não sofreriam a sã doutrina. Que a sã doutrina, ela não seria mais sofrida. As pessoas não iriam pagar o preço pela verdade da palavra de Deus. Iria chegar o tempo, e o tempo já é. O tempo em que nós vivemos já é esse tempo. Porque Paulo chega a dizer que as pessoas iam desviar os ouvidos da verdade. Não iam querer ouvir a verdade da palavra de Deus. Isaías 30, versículo 9 e 10, o Senhor disse através de Isaías que esse povo é um povo rebelde, um povo que não quer ouvir a lei do Senhor, que diz aos videntes e aos profetas: olha, não profetizeis para nós o que é reto, profetizeis para nós ilusões. Um povo que não queria ouvir a lei de Deus, um povo que não queria ouvir a verdade acerca da palavra de Deus. Deus diz que era um povo rebelde, um povo que desvia os ouvidos da verdade.
não quer a verdade, e somente a verdade é que pode mudar. Sabe o que é a verdade? Quando a Bíblia fala que desvia os ouvidos da verdade, a verdade é Deus. João 14, versículo de número 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Desviar os ouvidos da verdade é desviar os ouvidos de Deus. Quando nós vemos aqui na palavra do Senhor que diz que eles vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias cobiças, conforme as suas próprias concupiscências, amontoar para si, epissoreno no grego, significa empilhar doutores, acumular em pilhas. Seria o que? Uma multidão de doutores que estariam agindo conforme a própria concupiscência da pessoa. Repare o que está acontecendo nos tempos atuais. O que está acontecendo nos tempos atuais? Ora, estamos criando, na verdade, na cabeça das pessoas, a imagem de um Deus, como se fosse um grande balconista, que as pessoas se aproximam dele, sempre, na maioria das vezes, com o interesse de resolver o seu próprio problema. De alguém que se aproxima e pede a Deus, e Deus fala: o que você quer? Olha, eu quero isso, então toma. Sabe, não é pessoas que se aproximam de Deus para fazer uma pergunta também para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim, Pai? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer da minha família? Quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que amontoar doutores conforme as próprias cobiças, hoje tem igreja para todo mundo. Todo mundo hoje consegue encontrar uma denominação a qual a pessoa vai encontrar uma denominação que se encaixa no seu padrão de vida. O que é que você quer? Olha, eu quero uma igreja que tenha tatame dentro da igreja, que tenha luta. Então você vai achar uma igreja que dá aula de luta. Ah, o que é que você quer? Ah, eu quero uma igreja que tenha baladas gospels, como tinha lá fora quando eu ia. Então você vai encontrar uma igreja que vai te dar isso. O que é que você quer? Ah, eu quero uma igreja que tenha as festas mundanas. Eu gostava tanto das festas do mundo. Então você vai achar uma igreja que tem isso. O que é que você quer? Olha, eu quero uma igreja que tenha um Deus que venha me enriquecer, que venha me dar bastante dinheiro e me fazer um homem rico. Então você vai achar uma igreja que pregue sobre isso. Você vai encontrar de tudo. O que é que você quer? Olha, eu quero uma igreja onde eu possa servir a Deus do jeito que eu quero e não como Deus manda. Você vai encontrar isso. Por isso que Paulo fala que amontoariam para si doutores conforme as suas próprias cobiças. Amontoar, a palavra aqui é epissoreno no grego, que significa muitos doutores, que teriam pilhas, sabe? É muitos. O profeta Elias, em 1 Reis 18, 22, ele estava indignado. Ele disse: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Ainda havia os 400 profetas de Aserá. Havia em torno de 850 profetas do inimigo, e somente Elias. Não, sabe o que foi que Deus disse para Elias? Elias, eu tenho 7.000 joelhos preservados, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Amado e querido irmão, quando nós olhamos na palavra de Deus, eles iriam amontoar para si. Sabe por que amontoar? Porque não existe um falso profeta se não houver quem o compre. Não existe. Não existe um falso profeta que possa prosseguir, né? Se ele não tiver quem o apoie. Ele tem apoio para isso. Ora, tudo que ele está dando é aquilo que o povo está querendo. O que ele vende é aquilo que o povo quer comprar. A sua doutrina é baseada na vontade de homens e não de Deus. A sua doutrina é baseada nos desejos carnais e não espirituais. Porém, não há transformação, não há mudança.
Porém, se viesse o tempo da perseguição aqui no Brasil, quem estaria preparado para passar por isso? Sendo que está sendo apresentado agora uma doutrina que vem para satisfazer as vontades do homem. Por isso que Paulo disse: amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vamos trazer para o nosso linguajar de hoje um povo que leva o nome de crente, que iria amontoar em pilhas pastores que iriam ministrar conforme os seus próprios desejos. É isso que Paulo está dizendo. Um povo que tem desejo, que tem vontade de coisas que são proibidas, ou que querem satisfazer os seus próprios desejos, que não pensam nas coisas de Deus, que não se importam com a vontade de Deus, que não querem fazer o que Deus quer que eles façam, mas um povo que quer que Deus faça o que eles querem que seja feito. E aqui Paulo diz que esse povo iria amontoar pastores e profetas assim. Por quê? Porque ia ser algo que estaria na moda, né? Hoje nós olhamos e vemos que se você ministrar a palavra de Deus conforme ela deve ser ministrada, e assim de fato você deve fazer, ora, não fica tantas pessoas, as pessoas vão, Deus vai trazendo, né? Porque Deus tem 7.000 joelhos, ok? Deus vai trazendo, mas não é aquela coisa que você vai pregar hoje, amanhã você vai estar com tantas vidas na igreja, sabe? Há muitas pessoas que vão conhecer e não vão suportar a doutrina, porque não querem compromisso com Deus. É o que está acontecendo por aí. As pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas querem somente ser abençoado, só quer que Deus faça para eles. Não quer compromisso com horário, não cumpre aquilo que assumiu diante de Deus, não cumpre, não querem ser repreendidos, não querem ser pastoreados, mas querem apenas que Deus os abençoe. Não há transformação de vida. Sabe por quê? Porque a palavra está sendo substituída. A palavra está sendo substituída. Os púlpitos estão sendo substituídos. Sabe por quê? A Bíblia fala no Salmo 23 que o pastor é que alimenta o seu rebanho. É o pastor que alimenta as suas ovelhas, que a leva a pastos verdejantes. É o pastor que deve dobrar o teu joelho para buscar o alimento para as ovelhas, para cuidar das ovelhas, para saber o que é que Deus quer falar com a tua igreja. Mas hoje os púlpitos estão sendo substituídos por profissionais de púlpito. Ficou muito mais fácil hoje ficar chamando profissionais de púlpito, pessoas que você não sabe da vida da pessoa, pessoas que vêm de fora, que vêm de não sei da onde, ex-traficante, ex-macumbeiro, ex-assassino, ex-bruxo, ex-travesti, sabe, tem que ser ex alguma coisa, e aí se anuncia na cidade, e aí a igreja, ela recebe aquilo que essas pessoas trazem, que na maioria das vezes é a mesma mensagem de todos os lugares por onde eles passam. A Bíblia diz que o pastor deve alimentar o seu rebanho, não que ele não deva um dia ou outro chamar alguém para pregar na sua igreja. Isso pode acontecer debaixo da vontade de Deus. Agora, quando nós olhamos, nós vemos que a palavra tem sido substituída por testemunho, tem sido substituída por profecia, tem sido substituída por pregadores que vêm, que adivinha RG, que adivinha CPF, sabe? É isso, as revelações estão tomando conta do espaço da palavra, não há mudança. Você acha que a profecia muda a vida de alguém? Você acha que a profecia pode ensinar alguém, pode preparar uma pessoa para o ministério, pode ensinar como a mulher deve tratar seu marido, como o marido deve tratar sua mulher, como o filho deve tratar a mãe, como a mãe deve cuidar do seu filho? Será que a profecia ensina, a revelação ensina isso? Testemunhos de vida podem substituir a palavra de Deus? É claro que não. Nem mesmo a cura pode substituir.
Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é tão importante que a Bíblia fala que Cristo é o Verbo que se fez carne. A palavra que se fez carne é Jesus. Quando eu olho para essa passagem, eu fico vendo o quanto Paulo enfatiza a palavra de Deus, o quanto Paulo fala, olha, prega a palavra, porque Paulo sabia que a palavra poderia transformar as pessoas. A palavra transforma, o evangelho transforma. Eu quero palavra, a palavra que é alimento. Quando eu olho para essa passagem, eu fico pensando como a palavra tem sido substituída. A palavra tem sido substituída. Quantos lugares e quantas igrejas que vivem debaixo de oportunidade. Olha, tem que dar oportunidade para esse falar alguma coisa, oportunidade para aquele, oportunidade para aquele. Aquele irmão vai cantar um louvor, o outro irmão vai fazer uma oração, o outro irmão vai dar um testemunho, o outro irmão vai ler um versículo, o outro irmão, quando chega na hora da palavra, tem 10 minutinhos para a palavra de Deus. Palavra não pode ser substituída dentro do ministério. Palavra é que transforma. Quantos lugares você não ouve mais a palavra? O que você escuta no púlpito são histórias de compra de carro, histórias porque foi comprar uma chácara não sei aonde, ou porque o amigo do serviço falou isso ou aquilo, alegorias de coelhinho, de passarinho, de borboleta, tantas coisas. E cadê a palavra? Enquanto a palavra está sendo substituída, não está sendo feita a obra de Deus no coração. Por quê? Porque é a palavra que transforma. Quando eu olho para esta passagem, meus amados, eu começo a pensar na importância que tem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Em João 12, versículo 48, está escrito que quem rejeita a palavra de Deus, eu não o julgo, Jesus disse, já tem quem o julgue. O que é que julga? A palavra que tenho proferida. Essa o julgará no dia do juízo, no último dia. É a palavra de Deus é que vai julgar. Se você rejeita a voz do Senhor, você tem quem o julgue. O que é que o julga? A palavra de Deus. No dia do juízo, o que é que vai ser colocado ali para medir este julgamento? É a palavra de Deus. Olha a importância da palavra. No dia do juízo, você pode falar, a pessoa fala, não, mas olha, era tão avivados os cultos, era tanta coisa que acontecia, sabe, que era tão tremendo. Então aí vai acontecer exatamente o que está escrito em Mateus 7:21, no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Vou fazer uma pausa aqui. Profecia, sabe, substituindo palavra. Profecia que substitui palavra. A revelação daqui, revelação de lá. Não que eu não acredito que Deus possa revelar, eu creio. Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele quer, mas eu não acredito que a profecia deve tomar a maior parte do culto, substituir a palavra. Escute só, a maior das profecias que existe é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, ela está falando, ela é a maior profecia que tem. Agora, muitas das profecias que você escuta hoje, olha, eu vejo uma chave na tua mão, olha, eu vejo um pacote de dinheiro na tua mão, olha, Deus vai levantar a tua cabeça, eu vejo isso na tua vida, olha, Deus vai abrir não sei quantas portas na tua vida. E quando nós olhamos e não vemos nada que exorte o homem, as profecias, a maioria das vezes, elas vêm para engrandecer o eu do homem. Você tem reparado, quando Jesus ele disse, se vos persegue vocês, se falam mal de vós, alegrei-vos, porque assim foi com os profetas que foram antes de vós. Mas quando falarem bem de vós, vigiai, porque assim foram com os falsos profetas que foram antes de vós. Os profetas de Deus eram
levantados para profetizar e exortar os reis. Os profetas de Deus exortavam as autoridades. Os profetas de Deus eram perseguidos, porque quando eles profetizavam, na maioria das vezes que eles abriam a boca para falar, eram para repreensão. Claro que há profecias que também veio para consolação do povo de Deus, de que eles iriam voltar para a sua terra. Mas hoje é tão comum você ver uma profecia: olha, porque eu vejo uma maleta de dinheiro na tua mão, viu? Olha, recebe aí, viu? Deus vai visitar a tua conta bancária, tá? Deus vai levantar uma pessoa que vai fazer um depósito na tua conta. Sabe, só se fala disso. Não é de desconfiar, igreja. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Escute, expulsão de demônios. Sai, saiu. Traz esse endemoniado. Oh, peraí, sai agora. O demônio sai. Olha, manifestou o demônio lá atrás, pastor, vai lá. Sai em nome de Jesus. Olha, expulsarão demônios. Expulsarão. Não expulsamos demônios em teu nome? Em nome de Jesus, sai agora. O demônio sai. E aí o povo olha, oh, o poder de Deus. Olha o poder de Deus, olha, está revelando. Olha a revelação lá. Olha, é Deus falando, é Deus desta igreja, é Deus deste lugar. Olha como o povo mede as coisas, porque não examina as escrituras. Olha só, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. No final do versículo 22, sabe o que significa isso? Maravilhas, curas imediatas. Não é você orar 1, 2, 3 vezes e alguém levantar de uma cadeira de roda, não. É imediato, levanta e anda em nome de Jesus, e a pessoa levantar na hora. Você está cego, apoiar a mão nos teus olhos aqui, Senhor, dá cura para ele, e a pessoa voltar a ver imediatamente na hora, sinais de maravilha. Aí você continua o versículo, do versículo 23, então eu lhes direi abertamente, nunca, a palavra é, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticai a iniquidade. Você está parando para ver o que está escrito aqui na Bíblia? Sabe o que é isso aqui, igreja? Não adianta a pessoa ficar querendo defender, não. O que é que está escrito em Mateus 24? Versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o que está escrito, meus amados, no versículo 24, do capítulo 24 de Mateus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais de milagres, que se possível fora enganaria até os escolhidos. Sinais, milagres, expulsão de demônios. E o que incomoda, sabe o que? É que as pessoas usam isso para falar: olha, Deus era a minha vida, tá vendo? Aconteceu o sinal que eu pedi, tá vendo? Deus me usa para revelar, Deus me usa, Deus é na nossa igreja, Deus é na nossa vida, viu? Nós expulsamos o demônio saiu, Deus é no nosso ministério, e se esquecem de que isso não é uma prova de que Deus está de acordo com o seu ministério. Como que eu vou saber então? Agora as coisas complicaram. Ora, olha para a palavra, escute a palavra, não se impressione com os sinais. Se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus, então eu te digo que é Deus que está operando, porque o que transforma de fato uma igreja é a palavra. Jesus, ele disse, Mateus 22, versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Primeiro, escritura. Se você conhecer as escrituras, você não vai ser enganado jamais. Quando nós olhamos, por exemplo, para João 5:39, tá? Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As escrituras, olha, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. João 5:39, examine as escrituras. Se você examinar as escrituras, com certeza você não vai ser enganado. Por quê?
Porque se você examinar as Escrituras, você vai ter ali a verdade da palavra de Deus. Agora você não pode olhar para um sinal. Você não pode olhar para um sinal e falar: olha, é Deus operando. Olha lá a cura. Olha lá a revelação. Olha lá, expulsou o demônio. Atos capítulo 17, versículo 11. O apóstolo Paulo, quando pregava, ali houve algo que ficou tremendamente para nós, como o que você deve fazer para saber se é Deus, né? Como exemplo, está escrito: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam Paulo pregar e eles examinavam nas Escrituras para saber se aquilo que Paulo estava falando era de fato verdade. Eu vou te dizer algo aqui que é vergonhoso que eu vou falar, mas vou dizer: a maioria dessas igrejas, essas igrejas que levam o nome de avivalista, quando vão fazer uma visita numa igreja que prega a palavra, eles não conseguem nem abrir a Bíblia no lugar onde deve abrir. Você fala para abrir em Mateus, primeiro evangelho, né, no Novo Testamento, não consegue abrir. Alguns conseguem, né, lógico. Mas você fala: ó, vamos abrir lá em Isaías, não consegue abrir em Isaías. Fala: ó, abre lá na segunda carta de Timóteo, não consegue abrir na segunda carta de Timóteo. Ou então tá bom, vamos abrir lá no livro de Atos, não consegue abrir no livro de Atos. Por quê? Porque falta o conhecimento, não tem a palavra, acabam errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos de entender uma coisa, meus amados: o que é que transforma é a palavra de Deus. A palavra, ela não pode ser substituída. Você quer ter transformação na tua casa? Quer que a sua cidade venha a ser transformada? Quer que a sua escola venha a ser transformada? Como que isso vai acontecer? Como? Palavra. A palavra de Deus é que vai fazer essa obra. Em Romanos capítulo de número 10, eu vou até abrir para poder fazer a leitura junto com vocês, ok? Romanos 10, versículo de número 14, vou até abrir para mostrar para vocês a importância. Romanos 10, 14, está escrito assim, vou ler o 13 também: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quer que seja transformada a tua casa? Quer que seja transformada a tua vida? Você quer fé? Então você tem que ouvir a palavra. Quando nós vamos às vezes e acabamos vendo algum ministério, aquele tipo de igreja que o profeta fica andando pelas cadeiras, e ali alguém ali no meio tem esperança de que o profeta pare e fale alguma coisa para ele. Isso às vezes não acontece. Ele vai no outro culto pensando: hoje vai ser o dia que Deus vai falar comigo. E aí ele vai no outro: hoje vai ser o dia que Deus vai falar comigo. Não, e aí não acontece. E às vezes acontece daquele profeta revelar, sabe? As outras pessoas ficam infrutíferas, porque a fé não é germinada, ela não vai crescer, né? Ela não é regada com a palavra, porque a palavra do Senhor é muito clara quando fala em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir o que? A pregação do Evangelho. A pregação da palavra é que vai fazer com que a sua fé venha a ser crescente. A palavra de Deus, quando é pregada, coisas maravilhosas acontecem. Em João 14, versículo 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos nele e faremos nele morada. Olha o que acontece. Você ouvindo a palavra de Deus, você guarda a palavra de Deus, e quando você guarda a palavra de Deus, o Pai te ama. Então vem o Pai, o Filho e com certeza o Espírito Santo e habita em você e faz morada. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Você tem que ouvir a palavra de Deus, tem que entender o Evangelho. A luta é tão
tão grande, a luta é tão terrível na igreja, sabe contra o quê? Você pensa que é contra a cura? Você pensa que é contra a profecia? Quando Jesus conta a parábola do semeador e vem as aves do céu e roubam uma semente, Jesus diz que aquelas aves são os demônios que vêm para roubar o quê? A profecia? Vem para roubar o quê? A cura? Vem para roubar o quê? Vem para roubar a palavra. A palavra, o inimigo luta contra a palavra de Deus. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós vemos o quanto é importante a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,12, está escrito que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por quê? Por causa da palavra. Em João 15, 18, 19, diz que se o mundo vos odeia, antes que o mundo te odiasse, odiou primeiro a Cristo. E por que estou dizendo isso? Porque por causa da palavra você vai sofrer. Se você abrir a boca para pregar a palavra, pode ter certeza de que haverá perseguição contra a tua vida. Porque há tanta perseguição por causa da palavra. Porque é ela que vai transformar a pessoa. É a palavra que vai mudar a vida da pessoa. Pregar a palavra de Deus, você tem que estar disposto a pagar um preço por isso. Tem que estar disposto a viver por isso. A luta é contra a palavra. A pregação do evangelho, com certeza vai haver guerra para que você se cale. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer para os Gálatas: eu me fiz porventura vosso inimigo, dizendo-vos a verdade. A partir do momento em que você começa a pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai cutucar a ferida do homem. A palavra de Deus ela vai mexer no interior. Ela vai confrontar os desejos do homem. É o contrário dos falsos profetas, que quer dar os desejos do homem, que quer fazer uma organização religiosa e quer pregar um evangelho mentiroso, um evangelho que satisfaça os desejos do ser humano. Agora a palavra ela vem contra isso, ela vem para te confrontar, ela vem para dizer que você precisa de mudança. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz que se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que nós temos anunciado, seja maldição para você, seja anátema na tua vida. Meus amados e queridos irmãos, quando eu olho para essas passagens, eu vejo o quanto é importante a palavra de Deus. Amós 8, versículo 11, diz que vai chegar o tempo em que vai ter fome e vai ter sede. Não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vão andar de um mar ao outro procurando a palavra e não vão encontrar a palavra de Deus. Você procura hoje de uma rádio a outra rádio, de um canal por assinatura a outro canal. Você encontra de tudo ali. Você encontra sinais, você encontra profecia, você encontra de tudo. Você encontra lugares onde mais tem louvores do que palavra. Você não encontra uma palavra que pregue aquilo que os profetas pregavam. Porque quando você olha o Novo Testamento, você olha a pregação de Jesus, você vê a pregação de Paulo, tudo, você escuta constantemente falar do nome de Jesus. Não havia outro assunto para Paulo que não fosse Cristo. Agora você vai numa rádio, você fala: será que vai ter uma palavra de Deus aqui? E aí você vê a campanha da rosa, a campanha da rosa ungida. Conta o testemunho, o que foi que aconteceu? A pessoa fala: eu estava com a perna machucada, e aí eu peguei a rosa, né? E aí eu fiquei passando a rosa na perna, todo dia eu passava, então agora eu estou curado. Opa, e você, qual que é o seu testemunho? Eu peguei a rosa, e aí eu levei para a minha empresa, e eu coloquei a rosa lá na porta, atrás da porta da empresa, ou ali dentro da minha empresa, e a minha empresa agora está prosperando. Ninguém fala do nome de Jesus, viu? Qual que é o seu testemunho? Eu peguei a rosa, eu levei a rosa para minha casa, e aí eu estava com um problema lá dentro de casa, eu coloquei a rosa num lugar lá, e agora eu resolvi esse problema. Olha, é só isso. Você não ouve a palavra de Deus, ninguém
fala sobre Jesus, ninguém prega sobre arrependimento, ninguém prega sobre perdoar o seu próximo, ninguém prega sobre compromisso com Deus, ninguém prega nada dessas coisas sobre leitura das Escrituras. Não há pregação mais assim, não há pregação sobre arrependimento de pecados. As pregações são pregações que mostram que está dando ao homem aquilo que o homem quer, sem falar do nome de Cristo e do que Cristo quer do homem. Meus amados e queridos irmãos, tudo isso o apóstolo Paulo chama de fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade e voltarão ao quê? Fábulas. Tudo fábula. Levar rosa ungida para casa, usar sabonete de escovação, como uma vez aconteceu, né? Eu ouvi de uma pessoa que foi para outra cidade e passaram o sabonete de escovação nessa pessoa e falou: agora você está prontinho para poder ser um ministro da palavra. E a pessoa foi ungido ministro e hoje já tem tempo que está longe da igreja, sabe? Sabonete da escovação, vassoura ungida, que a pessoa passa na casa para tirar todo o mal. Macumbaria evangélica, na verdade, né? Sabe, cajadinho ungido, lenço ungido. Se você olha nas Escrituras, onde você encontra uma única situação em que isso aconteceu, uma única situação, não se repetiu isso, né? Atos 19:12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Uma situação na Bíblia, ninguém mais fez isso. Você não vê ninguém mais na igreja fazendo. Foi uma situação em que o apóstolo Paulo não pôde ir. O lenço, ou seja, a roupa de Paulo, isso não era vendido, né? E não era também muitas coisas, não mandou fabricar 500, olha que tinha gente que seguia Paulo, hein? 500, não mandou fabricar 500 lenços, 3, 30, 10, 15 mil lenços, não mandou com que o povo ofertasse para poder ter o lenço, não fez nenhuma doutrina em cima daquilo. Foi uma situação em que aconteceu. É como o 7 mergulhos de Naamã, né? Houve situação de um pastor fazer isso e colocar uma piscina na igreja e mergulhar cada pessoa 7 vezes. Imagina a aguaceira que foi. Sendo que o próprio Senhor Jesus disse que havia muitos leprosos nos tempos do profeta Eliseu. Muitos leprosos. Porém, o Senhor Jesus disse que nenhum deles foi curado, a não ser Naamã. Isso foi Jesus que falou. Em Lucas 4:27, Jesus falou: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Agora hoje se pega essa passagem, meus amados, para fazer o quê? Campanha dos 7 mergulhos de Naamã, né? Como por exemplo, também em Lucas 4, versículo de número 25, Lucas 4, versículo 25, está escrito assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos tempos de Elias, né? Quando o céu se fechou por 3 anos e meio, né? Reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta e Sidom. Então houve situações, como houve a situação de Naamã. Foi apenas uma única situação. Não adianta a pessoa ficar repetindo: olha, essa aqui é a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Olha, havia muitos leprosos na época de Eliseu, mas o único que foi curado foi Naamã. Deus tinha um propósito sobre a vida de Naamã. Então, são fábulas. Ficar pegando essas coisas, para ficar fazendo isso para que juntar pessoas, né? Para encher a igreja de pessoas através de fábula. Enquanto isso está acontecendo, o evangelho não está sendo pregado, a palavra não está sendo anunciada, as pessoas estão ficando infrutíferas, a fé não está crescendo, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Não é através de atos proféticos, não. Um ato profético é válido quando Deus manda fazer, mas isso não foi algo constante na Bíblia.
não foi um atrás do outro, como tem acontecido por aí, meus amados. É a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que transforma. A palavra tem sido esquecida, a palavra não está sendo anunciada. A palavra de Deus é tão importante, ela arma a igreja, ela deixa a igreja armada. Por quê? Porque Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17, diz que a palavra é a espada do Espírito. E o Espírito ali é Espírito com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que é que Jesus disse? A palavra. Quando você tem a palavra de Deus, quando você foca a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é importante para você, você está armado espiritualmente. Você tem a palavra, e a palavra é aquilo que você vai usar, ou seja, o Espírito Santo vai usar na tua vida, para que você possa enfrentar as batalhas. Quando Jesus estava no deserto, no capítulo 4 de Mateus, no versículo de número 4, algo tremendo acontece ali também, meus amados, porque há um confronto. O que é que o inimigo usou naquela hora? Ele usou o quê? A própria palavra de Deus, para tentar ali, de alguma forma, convencer Jesus a obedecê-lo. Mas até Mateus 4:4, Jesus disse que o homem não vive só de pão, ou seja, o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus e virá o homem. Ora, a palavra de Deus, ela é o alimento espiritual na tua vida. Algumas pessoas dizem: olha, a oração é alimento. A oração não é alimento, a palavra é alimento. Escute bem, meus amados, quando nós olhamos ali na palavra de Deus, nós vemos que houve um confronto. Mateus 4, versículo de número 1 adiante, houve um confronto. Jesus estava no deserto. O que é que o inimigo usou? Ele usou a própria palavra, mas o Senhor ali, pela própria palavra, combateu o inimigo e deu a ordem para que ele se retirasse. Quando o Espírito Santo, ele toma uma pessoa que tem o conhecimento das Escrituras, uma pessoa que tem o conhecimento da palavra, ele usa o conhecimento da pessoa como uma espada, para que a pessoa possa vencer, porque a palavra é a espada do Espírito, meus amados. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a tua importância. João 5:24, Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo. Em Mateus 7:24, e todo aquele que ouve as minhas palavras e as observa é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, Jesus vai falar que veio enchente, veio tudo e não derrubou aquela casa. Mas também diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é como um homem imprudente, como um homem que edificou a tua casa sobre areia e veio a tempestade, a enchente e derrubou aquela casa, e foi grande a sua queda. A palavra de Deus é o que mantém você estabilizado na rocha, é o que te mantém de pé. Mateus 24:35, o Senhor disse que pode passar os céus e a terra, porém a minha palavra não vai passar. Em Lucas 8:21, quando vier alguém e falou: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar-te, sabe o que é que ele respondeu? A minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guarda. Essa é minha família. Olha a importância da palavra, igreja. A palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 11, diz que te impede de pecar contra Deus. Escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, meus amados, no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem não gosta da palavra de Deus, está longe de agradar a Deus. Porque quem ama a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus, conforme João 14:23, diz que o Pai te ama. O Pai te ama e você passa a ser morada de Deus. Agora, só para completar, amém? Só para completar, né? Apocalipse 3:20
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei e ele comigo. Ora, eis que estou à porta e bato. Aí o Senhor disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei e ele comigo. A palavra de Deus é tão importante, ela tem sido, na verdade, quase que desprezada, né? A palavra de Deus tem sido uma espécie de dicionário. A pessoa procura alguma coisa que se encaixe com alguma campanha que ela quer fazer. Não tem sido pregada, não tem sido esmiuçada, não tem sido ensinada, de forma alguma, não tem sido, né? É assim que nós temos visto, é assim que está acontecendo. E eu vou te mostrar algo aqui já já, através daquilo que Deus coloca no meu coração, né? Quando nós olhamos a vida de Paulo, a vida do apóstolo Paulo, meus amados, nós vemos algo maravilhoso, porque no versículo de número 20, Paulo fala assim: Erasto ficou em Coríntio e deixei Trófimo doente em Mileto. Esse ponto é um ponto muito importante. Ele deixou Trófimo doente em Mileto. Você já imaginou? Uma coisa é o pastor Sandro Costa orar para alguém e a pessoa não ser curada. É claro que Deus já curou pessoas através da nossa oração para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas uma coisa é o pastor Sandro orar e a pessoa não ser curada. Agora, uma coisa é uma pessoa andar com Paulo e continuar enfermo. E Paulo deixou lá em Mileto doente. Você acha que Paulo não fez uma oração para que Trófimo fosse curado? Com certeza Paulo fez, mas o homem continuou enfermo. E aí você fica pensando, bom, ora, se alguém olhasse o ministério de Paulo, né? E alguém olhasse, por exemplo, para o ministério lá daqueles falsos profetas, lá em Mateus 7, versículo 21, aonde eles falam: olha, nós profetizamos em teu nome, versículo 22, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos. Se alguém olhasse lá, né, ia falar: não, Deus está operando lá, não está mais na vida de Paulo. Por que eu estou lendo isso? Para que você venha entender a importância da pregação dentro de uma igreja. Para que você venha entender que quando está sendo pregada a palavra, Deus está falando com você. E o que Deus quer colocar dentro do teu coração é a palavra de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o finalzinho aqui, né? Nós vemos assim, no versículo 13. Olha, no versículo de número 8, está escrito assim, versículo de número 6, vai. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, Paulo estava indo. Olha o versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ok? Aí ele começa a falar, no versículo de número 13, ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Trude, em casa de Carpo, e os livros principalmente, e os pergaminhos. Meus amados, você já parou para pensar nisso? O homem estava indo embora, estava chegando o tempo da partida de Paulo, e nós sabemos que 1 Coríntios 13, 12 diz que nós vemos tudo agora como um reflexo ruim no espelho, que era os espelhos na época de Paulo, não era como o seu espelho que você vê hoje perfeitinho, não. Era um espelho que via a imagem meio distorcida, e Paulo usou aquela metáfora para dizer: olha, você não conhece tudo por completo agora, como se fosse uma imagem ruim no espelho, mas vai chegar o tempo em que nós vamos conhecer como somos conhecidos, nós o veremos como ele é. Então todos os mistérios que agora nós não entendemos, todas as nossas dúvidas serão tiradas. Quando estivermos na glória com Cristo, nós vamos entender aquilo que a Bíblia não nos permitiu entender. Por que Paulo mandou levar os livros, sendo que Paulo já estava no fim da sua vida? Por quê? Olha o versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me,
para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. Ouvissem a pregação, fiquei livre da boca do leão. Paulo vai falar que todos haviam abandonado ele, ninguém assistiu ele na sua primeira defesa, mas ele fala: olha, mas o Senhor me assistiu, né? E ele fala da pregação, para que todos os gentios ouvissem a pregação. Por que Paulo manda buscar os livros? Por que Paulo manda levar os pergaminhos, meus amados? Ora, Paulo iria conhecer todos os mistérios de Deus. Paulo iria conhecer, naquela hora, ele estava na sua partida, todos os mistérios que a Bíblia não revelou. Paulo iria conhecer, não precisava mais de livro, não precisava mais de pergaminho, mas ele queria ainda dar a sua última pregação, se assim fosse, para do melhor que pudesse fazer para alcançar os gentios. Ele queria, preparar uma boa palavra, buscar de Deus, examinar as escrituras, examinar os pergaminhos, para levar uma palavra que viesse mexer com os gentios, alcançá-los para o reino de Deus, salvar aquele povo. Olha a importância da palavra de Deus, olha a importância de você buscar a pregação. Quando você estiver ouvindo a ministração, você fique atento, porque é ela que vai mudar a tua vida. Quando você estiver ouvindo a pregação do Evangelho, não se perca nos pensamentos, não se preocupe, não se perca com os problemas, não esteja com os pés dentro da igreja e a cabeça lá na tua casa, lá na louça que você tem que lavar, ou no contrato que você vai assinar, ou no carro que você tem que arrumar, ou no problema na empresa que ficou a fazer, ou na prova da faculdade, né? Ou no problema familiar com o filho, ou com alguém da tua família. Esquece isso agora, entrega para Deus. No momento em que a palavra estiver sendo pregado, fique atento, porque desta fonte é que vai sair a solução, que vai sair a estratégia, que vai sair a sabedoria, que vai te trazer o temor de Deus, que vai aumentar a tua fé, que vai te fazer ficar firme no Evangelho, que vai te impedir de errar, que vai salvar a tua alma. É dali que vai vir a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor e que Deus abençoe muito a tua vida.